Veremos agora as relações entre o planeta Zenla e a colonização espacial. Em um determinado momento nos quadrinhos, Norrin entra em um museu e ele passa por lugares que remetem aos períodos históricos da civilização de Zenla, algo extremamente similar ao nosso. O personagem ele começa a imaginar então como teria sido viver nessas épocas anteriores, quando a sua raça ainda era jovem, a galáxia ainda era recém-formada e então os quadrinhos nos passam a visão de uma evolução extremamente similar à da Terra. Primeiro, uma época pré-histórica, com dinossauros lutando contra neandertais, trogloditas. Milênios depois surgiria então a era belicosa, com guerras que deixariam marcas aí tão profundas que a civilização faria a opção por abolir para sempre as armas. Após essa época se entra na Era de Ouro da Razão, que seria também conhecida aqui como Iluminismo. São 100 séculos aí de aprendizado, sabedoria e paz para uma galáxia que havia sido então devastada pela guerra. Por fim, essa civilização atingiria uma era de colonização espacial, desbravando o espaço e diversas outras galáxias. Mas tanto viram que deixaram de se importar. Retornaram então ao planeta Zenla, ao seu próprio mundo, para nunca mais se aventurarem além dele. Exatamente isso que incomoda o personagem. Essa falta de busca, essa falta de aventura atrás de novos conhecimentos. Se a gente pegar essa linha do tempo que foi oferecida aqui pelos quadrinhos, nós percebemos que a gente poderia se situar aqui mais ou menos entre a era do iluminismo e a era da colonização espacial. Já após duas grandes guerras, a civilização atualmente se vê em um estado de aparente indeterminação, onde o mundo pede paz, mas ainda há a tensão e o medo de uma possível terceira guerra, cujos efeitos seriam devastadores em razão do potencial bélico nuclear. Quanto ao futuro, se constata que existe uma corrente que tende a estabilizar a paz por tratados internacionais e até mesmo a colonização espacial, que para alguns ainda pode parecer algo muito distante, é algo que já é pensado, já é estudado, inclusive regulado por legislação há algum tempo. É o que a gente chama de direito espacial. O direito espacial é um ramo do direito internacional e regula as atividades dos Estados, das organizações internacionais e intergovernamentais na exploração e no uso do espaço, estabelecendo então um regime jurídico do espaço exterior e dos corpos celestes. Essa legislação tem como base o Tratado sobre Princípios Reguladores das Atividades dos Estados na exploração e uso do espaço cósmico, inclusive a Lua e demais corpos celestes. Esse é um tratado que foi assinado e entrou em vigor em 1967, 10 anos depois, mais ou menos, do início da era espacial, que foi inaugurada pelo lançamento do primeiro satélite artificial, que é o Sputnik 1, da então União Soviética. Pensando, nós temos aqui em 2022, por exemplo, o lançamento da missão Artemis 1, que foi o primeiro passo na próxima era de exploração humana. E por meio dessa missão Artemis, se pretende estabelecer uma presença sustentável na Lua, algo de caráter preparatório para novas missões a Marte. Uma das muitas intenções dessa missão é encontrar água e alguns outros recursos que permitam sustentabilidade para as missões a longo prazo. Esse assentamento na Lua, ele serviria então como um ponto de parada e um novo ponto de partida, em que você poderia então reparar a nave, poderia reabastecer, enfim, seria como um ponto de descanso, entre essas longas distâncias. Esse retorno à Lua, ele serve de teste e ele gera expectativas quanto à sua colonização. E também a de Marte a partir dessa, porque primeiro seria a Lua e da Lua para Marte. Já a preparação teria início então em 2025, muito próximo.
eventualmente resultando então em um assentamento permanente. Ainda que a colonização espacial possa parecer algo distante, a Artemis 1 parece ser já o primeiro passo concreto nesse sentido. Dessa forma, deve ser pensado seriamente. Caso a humanidade sobreviva a si mesma, que é o maior risco de extinção que nós temos, somos nós mesmos, né? Mas caso a gente sobreviva a nós mesmos, poderemos então gradativamente estabelecer bases em outros satélites e outros planetas. Se você imaginar isso em um curto período, como uma vida humana, por exemplo, é impossível. Mas se nós pensarmos em milênios e milênios, isso não é nada impossível. Também não podemos esquecer que a tecnologia vai continuar avançando. Isso vai facilitar cada vez mais esse tipo de assentamento. A partir da instalação, então, dessas bases, a distância seria progressivamente encurtada a partir desses novos pontos de partida, tomando possível imaginar, então, uma sociedade interplanetária como a dos quadrinhos. Trata-se certamente de um exercício imaginativo, né, e fantasioso, claro, mas que permite algumas reflexões sobre a nossa realidade que de fato está em curso. A raiz desses tratados internacionais para exploração e colonização espacial pode ser considerada como sendo a necessidade de uma união planetária, como uma exigência racional de um mundo interdependente, uma exigência do despertar de uma consciência e de um sentimento de pertencimento mútuo à Terra, como primeira e última pátria da humanidade, unindo então as nações para integrá-las ao universo de uma pátria terrestre. Os estados, eles desempenham um papel decisivo no direcionamento da humanidade, devendo abandonar a sua soberania absoluta acerca de todos os grandes problemas de utilidade comum, especialmente os que ultrapassam a sua competência isolada e que são capazes de afetar todos em seus resultados. Nós temos muitas questões, especialmente questões ambientais, que não dizem respeito a um ou outro país, né? Por que tantos países têm interesse na Amazônia? Nem todos têm más intenções, tá? Muitos países reconhecem que eles precisam da Amazônia para garantir a qualidade de vida na Terra. Ainda que a Amazônia esteja distante das suas nações, a qualidade do ar é diretamente afetada pela vegetação amazônica, tá bom? Então, o mundo é um problema de todos. E a partir do momento em que o ser humano começa a sair do planeta Terra e começa a instalar bases em satélites, em outros planetas, tudo isso deve ser regulado de forma comum. Tá? A gente só pode imaginar como seria perigoso se alguém chegasse na Lua e de repente cravasse uma bandeira e dissesse agora a Lua é nossa. Tá? Isso é o tipo de coisa que a gente tem que prever e tem que regular.